Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Jovem Sonhador com mais um vídeo para você no canal hoje, falando das parábolas de Jesus Cristo, a história contada lá no Sermão do Monte das Oliveiras. Muitas histórias bonitas e parábolas bem explicadas, bem colocadas para que todos pudessem entender. Jesus falou através de parábolas para aqueles interessados a ouvir, que analisava, estudava e chegava ao ponto de entender o que Jesus Cristo queria falar para o povo que ali estava. Aqueles que não interessavam, que não dava muito valor ao Mestre Jesus Cristo, logo ignorava, dava as costas e se retirava. Portanto, Jesus Cristo continuou a pregar o Evangelho, o Reino de Deus, para todo aquele que se disponibilizou a ouvir a palavra do Senhor. Sem mais delongas, vamos à parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano começa com um homem que estava viajando de Jerusalém para Jericó. Uma jornada notoriamente muito perigosa, através de um terreno deserto e frequentemente infestado de ladrões e salteadores. Como era de se esperar, o viajante foi atacado, roubado, espancado e deixado à beira da estrada para ali mesmo ele morrer. A cena está preparada para o que parece ser uma lição óbvia sobre o que é ajudar aos necessitados. No entanto, Jesus está prestes a virar a expectativa dos seus ouvintes de cabeça para baixo. Primeiramente, um sacerdote passa pelo homem ferido. Na sociedade judaica, os sacerdotes eram vistos como piedade e retidão moral. Certamente pensaria os ouvintes de Jesus que os sacerdotes parariam e ajudariam. Mas, surpreendentemente, eles passam pelo outro lado da estrada, evitando ajudar ao homem ferido. Em seguida, um levita, outro homem religioso respeitado, passa, mas ignora, fazendo o mesmo. Neste ponto, os ouvintes de Jesus estariam chocados e desapontados com o comportamento desses líderes religiosos. Então, Jesus introduz o oral inesperado da história. O samaritano. É crucial entender que na época de Jesus havia uma profunda inimizade com os judeus e os samaritanos. Os judeus consideravam os samaritanos como heréticos e impuros. Mencionar um samaritano como herói da história teria sido chocante e até mesmo ofensivo para os ouvintes de Jesus. No entanto, é este samaritano que para e cuida da ferida do homem, o leva numa hospedaria e paga pelos seus cuidados contínuos. Jesus então pergunta para o especialista na lei: qual desses três você acha que foi o próximo deste homem e que caiu nas mãos dos assaltantes? A resposta relutante do homem, aquele que teve misericórdia dele, revela o impacto poderoso da parábola. Esta parábola é revolucionária em vários níveis. Primeiro, ela desafia a noção que a piedade religiosa se traduz automaticamente em compaixões práticas. Os líderes religiosos na história falha em não demonstrar o amor ao seu próximo, que a lei de Deus exige. Isso nos lembra que a verdadeira espiritualidade não é medida por status religiosos ou observâncias ritual, mas por ação de amor e compaixão. Em segundo lugar, ela apresenta um grupo de marginalizado como herói da história, desafiando-os
preconceito ético dos seus ouvintes. Jesus está efetivamente dizendo que o amor e a compaixão transcende as barreiras sociais, culturais e religiosas. Ele está chamando os seus seguidores a ver a humanidade em todos, mesmo aquele que a sociedade considera outros ou inimigos. Mais profundamente, a parábola redefine o conceito de próximo. Quando Jesus pergunta quem agiu como próximo do sujeito que estava ali ferido, a resposta óbvia é o samaritano. Assim, Jesus inverte a pergunta original. Ao invés de nós nos perguntarmos quem é o meu próximo, devemos nos perguntar como posso ser um próximo para os outros. Essa mudança de perspectiva é profunda. Não se trata mais de definir quem merece o nosso amor ou cuidado, mas nos tornarmos pessoas que estendem amor e cuidado a todos que encontramos em extrema necessidade. O samaritano não apenas sentiu compaixão, mas agiu sobre ela de maneira prática e custosa. Ele interrompeu sua jornada, arriscou a sua própria segurança, usou os seus próprios recursos e se comprometeu com os cuidados contínuos do homem ferido. Este é um modelo poderoso do amor em ação, que vai além dos sentimentos para um compromisso prático com o bem-estar dos outros. Como Jesus diz no final da parábola, vá e faça o mesmo. Conforme está escrito em Lucas 10:37, esse não é apenas um chamado para ajudar os necessitados, mas um chamado para uma mudança radical em nossa forma de ver e interagir com os outros. Por fim, a parábola do bom samaritano nos oferece uma visão do amor de Deus. Assim como o samaritano ajudou ao homem que estava ferido, sem considerar a sua identidade ou status, Deus estende o seu amor e graça a todos, independentemente do que somos ou o que fizemos. Como Paulo escreve em Romanos 5 e versículo 8, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo, o seu Filho, morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Amigos e familiares domésticos da fé, simpatizantes do Evangelho e admiradores da fé cristã, vemos pela parábola do bom samaritano, contada por Jesus aos seus ouvintes, que ficaram surpreendidos com a história, quando Jesus conta o fato do sacerdote ignorar ao homem que estava ferido à beira do caminho, passar de passos largos e à distância e não o socorrer. Quando, da mesma forma, vem atrás dele um levita, considerado também respeitoso pelos judeus e pela sociedade da época, da mesma forma ignorar a necessidade daquele próximo ser atendido por ele. Quando de repente vem um samaritano rejeitado na sociedade, na época, os judeus não se davam bem e nem tinham os samaritanos como uma sociedade, uma comunidade, e ignoravam e mantinham distância dele, pois surpreendentemente este samaritano se moveu de íntima compaixão quando viu um homem caído à beira do caminho, ferido, machucado e quase morto. Abriu mão da sua prioridade, que seria a sua viagem de negócio, deu a sua montada para aquele homem que estava machucado, colocando ele por sobre a carga. Antes mesmo de seguir viagem, ele
enxugou as feridas daquele homem com um pano e deitou azeite sobre elas, colocou sobre o seu animal de carga e seguiu até um povoado mais próximo, deixando ele numa hospedaria, pagou pelo custo das diárias e disse: cuide desse homem, se ele gastar algo mais, na volta passo e pagarei a sua despesa. Portanto, quando os ouvintes ouviram aquela história contada por Jesus, os homens ficaram admirados por esperar que o sacerdote e o levita poderia ter socorrido ele, pelo que representava a sociedade religiosa da época. Aqueles homens ficaram chocados em saber que o levita e o sacerdote não atenderam à necessidade daquele seu próximo. Portanto, nos dias de hoje, ouvindo uma história como essa, nós cristãos de uma sociedade evangélica que seguimos a palavra do Senhor, temos que tomar exemplo deste bom samaritano e fazermos como ele fez. O bom samaritano representa o próprio Jesus e o homem ferido representa uma sociedade que está presa nos vícios, no sofrimento deste mundo, sendo machucado e ferido todos os dias por um sistema que reprova este povo e que não aceita eles como sociedade. Portanto, você, amado irmão e ouvinte, estenda a mão para aquele que está necessitado na sua porta ou no seu caminho. Não passe sem atender a necessidade deste homem primeiro. Assim, Jesus Cristo atenderá as suas orações, o seu clamor, e os seus sonhos vai ser realizado de acordo com a palavra de Deus. Foi este o vídeo de hoje do Jovem Sonhador. Deixe o seu joinha, se inscreva no canal e valeu!